Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos fazendo uma série de exercícios chamados problemas lógicos. E na aula de hoje, nós vamos ver um exercício muito comum que tem aparecido com bastante frequência, chamado princípio das gavetas, ou princípio de Dirichlet, ou problema casa de pombos. Esse tipo de exercício exige um raciocínio matemático bem simples. Então, vamos ver através de exemplos quais são esses exercícios, né, e que tipo de raciocínio a gente tem que desenvolver nessas questões. Vamos lá. A primeira questão, ou o primeiro exemplo, diz assim: em um grupo de 3 pessoas, pelo menos 2 delas são do mesmo sexo. Então é importante a gente salientar o seguinte: quando a gente fala em sexo das pessoas, nós estamos aqui trabalhando com o sexo masculino ou o sexo feminino. E o problema fala num conjunto de 3 pessoas. Então ele está dizendo o seguinte para nós: que se nós tivermos 3 pessoas, obrigatoriamente, pelo menos 2 serão do mesmo sexo. Pode acontecer de serem as 3, mas eu posso garantir que pelo menos 2 serão do mesmo sexo. Então vamos ver, vamos provar matematicamente por que essa afirmação está correta. Olha só. Então vamos admitir que eu tenha esse conjunto. Então eu vou vir aqui colocar a pessoa número 1. Aqui eu coloco a pessoa número 2. E aqui eu coloco a pessoa número 3. Muito bem. Quando eu perguntar para a primeira pessoa qual é o seu sexo, ela tem 2 opções de resposta. Ou ela diz que ela é do sexo masculino, ou ela diz que ela é do sexo feminino. Então, vamos admitir que ela tenha dito: olha, eu sou do sexo masculino. Muito bem. Nesse tipo de exercício, você tem que pensar sempre da maneira o mais pessimista possível. Ou seja, você tem que pensar de forma contrária àquilo que o problema está pedindo. O problema está falando em pessoas do mesmo sexo. Olha só, ele quer pessoas que sejam do mesmo sexo. Então, o que eu chamo de pensar da forma mais pessimista possível? Se o problema está pedindo pessoas do mesmo sexo, eu vou sempre responder sexos diferentes. Então, por exemplo, quando a segunda pessoa for questionada, de qual sexo você é? Como eu vou pensar de forma pessimista, eu vou dizer assim: ela é do sexo feminino. Eu estou respondendo de forma contrária à anterior. Muito bem. Quando eu for perguntar para a terceira pessoa de qual sexo ela tem 2 opções de resposta. Ela pode me responder que é do sexo masculino, ou ela pode me responder que ela é do sexo feminino. E observe uma coisa: qualquer que seja a resposta que ela me der, eu terei 2 pessoas do mesmo sexo, pelo menos 2. Por exemplo, se ela responder que ela é de sexo masculino, eu tenho 2 do mesmo sexo. Se ela responder que ela é do sexo feminino, eu terei 2 do mesmo sexo. Então, num grupo de 3 pessoas, eu posso afirmar que eu vou encontrar pelo menos 2 do mesmo sexo. Perfeito? Vamos ver o exemplo número 2. Ele fala assim: em um grupo de 13 pessoas, então nós estamos trabalhando no universo de 13 pessoas, pelo menos 2 terão o mesmo signo. O mesmo signo. Bom, aqui um detalhe importante, né? O signo das pessoas está associado ao mês em que ela nasce. Então, pessoas nascidas em janeiro têm um determinado signo, pessoas nascidas em fevereiro
tem um determinado signo, pessoas nascidas em março, né? Vamos pensar dessa maneira. Eu sei que a data de início do signo não é bem o começo do mês, mas vamos associar o seguinte: eu tenho 12 meses em um ano, por isso nós temos 12 signos diferentes. Áries, Câncer, Leão, Touro, Sagitário, Escorpião, Libra, enfim, tem uma pancada de signos aí. Mesmo que nós não saibamos quais são esses signos, os nomes, a gente pode associar isso aos meses do ano. Então, por exemplo, vamos construir aqui uma pequena tabelinha, né? Vamos pegar uma tabelinha aqui, vamos construir uma tabela aqui para nós. Vamos lá. Vamos começar aqui. Pessoas nascidas no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É como se cada mês representasse um signo. Então, como nós não sabemos o nome dos 12 signos, vamos representá-los, cada signo, por um determinado mês do ano. Muito bem. Eu vou sair perguntando para as pessoas de qual signo ela é. Só que eu vou pensar sempre da forma pessimista. Ou seja, à medida que eu vou perguntando, eu vou obtendo sempre respostas diferentes das que já foram dadas. Então, por exemplo, aqui a pessoa número 1 responde: olha, eu nasci no mês de janeiro. A pessoa número 2 diz: eu nasci no mês de fevereiro. A pessoa número 3 diz assim: eu sou do signo de março. A pessoa número 4 vai me dizer: olha, eu sou do signo de abril. E assim sucessivamente. Então nós vamos chegar aqui no mês de dezembro, nós vamos ter a 12ª pessoa. Muito bem. Mas como o problema está falando em 13 pessoas, quando eu perguntar para a 13ª pessoa, é inevitável que ela me diga que ela é de um signo já respondido anteriormente. Por exemplo, suponha que ela seja do mês de maio. Então a 13ª pessoa terá o mesmo signo da pessoa de número 5. Então eu posso garantir que no universo de 13 pessoas eu terei pelo menos duas do mesmo signo. No universo de 13 pessoas, se você colocar 13 pessoas à sua frente e sair perguntando a elas, você com certeza vai encontrar pelo menos duas nascidas no mesmo signo. Claro que você pode ser um cara super de sorte e as 13 pessoas responderam: olha, todos nós nascemos no signo de Leão. Ponto. Mas você não pode garantir isso. Você não pode garantir que isso vá acontecer. O acontecimento certo é esse. Num grupo de 13 pessoas, eu tenho certeza que eu vou encontrar pelo menos duas nascidas no mesmo signo. Perfeito? Vamos para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo fala assim: em um grupo de 5 cartas de baralho, então nós estamos trabalhando com as cartas de um baralho, então nós vamos pegar aqui 5 cartas. Pelo menos duas são do mesmo naipe. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se você colocar 5 cartas do baralho viradas sobre uma mesa e começar a virá-las, ao virar essas 5 cartas, você com certeza vai encontrar pelo menos duas do mesmo naipe. Vamos ver por que isso está correto.
Quando a gente fala em naipe de um baralho, nós temos 4 situações. Ela pode ser uma carta de paus, ela pode ser uma carta de espada, ela pode ser uma carta de ouro ou uma carta de copas. Esses são os 5 naipes de um baralho, né? Paus, espada, ouros e copas. Muito bem. Como o problema está falando em 5 cartas, vamos representar essas 5 cartas aqui, ó. Então, suponha que essa seja a carta número 1, essa aqui seja a carta número 2, essa seja a carta número 3, essa seja a carta número 4 e aqui a carta número 5. Muito bem. Quando eu girar a primeira carta, por exemplo, suponha que ela seja uma carta de copas. Muito bem. Então agora vem a história de ser o mais pessimista possível. Como o problema está falando em cartas do mesmo naipe, ó, eu quero que as cartas sejam do mesmo naipe. Então eu vou pensar de forma diferente. Eu vou pensar de forma oposta. E o que vem a ser a forma oposta? É fazer com que os naipes sejam sempre diferentes daqueles que eu já retirei. Então, por exemplo, quando eu for tirar a carta número 2, ou virar a carta número 2, eu não quero mais que ela seja de copas. Então, por exemplo, ela vai ser de espada ou outro naipe qualquer. Muito bem. Quando eu for tirar uma carta número 3, eu quero que ela seja diferente das anteriores. Portanto, ela vai ser uma carta de paus. E a carta número 4, a mesma coisa. Ela vai ser uma carta de ouro. Então eu já tirei todos os naipes diferentes. Agora vem a quinta carta. E é inevitável a situação. Obrigatoriamente a quinta carta terá que ser um naipe repetido. Tipo, eu vou tirar uma carta de espada novamente. Então, com isso, eu garanto a existência de 2 cartas do mesmo naipe. Então, num conjunto de 5 cartas, se você colocar 5 cartas sobre a mesa, você não está enxergando qual é o naipe dessas cartas. E você começa a girar essas cartas. Ao terminar de girar a quinta carta, você certamente vai encontrar 2 do mesmo naipe. Perfeito? Vamos para o exemplo de número 4. Em um grupo de 8 pessoas, pelo menos 2 são nascidas no mesmo dia da semana. Então nós estamos falando aqui no universo de 8 pessoas. E nós estamos falando aqui em dias da semana. Perfeito? Bom, então vamos pensar da seguinte maneira. Quando a gente fala em dias da semana, nós temos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. 7 dias na semana. Nós estamos trabalhando com 8 pessoas. Então, eu vou perguntar para a primeira pessoa, em qual dia da semana você nasceu? Ela me responde, eu nasci no domingo. Beleza. Então, primeira pessoa nasceu no domingo. Aí eu vou perguntar para a segunda pessoa, em qual dia da semana você nasceu? Ela fala, eu nasci na segunda. A terceira pessoa fala que nasceu na terça. A quarta pessoa fala, eu nasci numa quarta. A quinta pessoa fala, eu nasci na quinta. A sexta pessoa fala, eu nasci na sexta. E a sétima pessoa fala, eu nasci num sábado. Muito bem. Quando eu for perguntar para essa 8ª pessoa aqui, em qual dia você nasceu? Ela obrigatoriamente vai ter que responder um dos dias anteriores. Domingo, segundo, terça, quarto. Suponha que ela respondeu domingo. Conclusão. Num grupo de 8 pessoas, eu tenho 2 pessoas, pelo menos 2, nascidas no mesmo dia.
Então é inevitável. Se eu tiver um grupo de 8 pessoas e eu perguntar em qual dia da semana você nasceu, certamente você vai encontrar 2 pessoas dizendo, olha, eu nasci em tal dia. 2 pessoas nascidas no domingo, ou 2 na segunda, ou 2 na terça, e assim por diante. Volto a insistir com você. Eu posso ter um grupo de 8 pessoas e todas elas terem nascidas no mesmo dia. Pode acontecer? Sim. Certeza? Não. Agora, num grupo de 8 pessoas, com certeza eu vou encontrar 2, pelo menos 2, nascidas no mesmo dia da semana. Então esse é o chamado princípio das gavetas, ou teorema de Dirichlet, ou então princípio da casa dos pombos. Porque ele associa as casinhas dos pombos com uma certa quantidade de pombos para serem distribuídos nessas casinhas. Tipo, se eu tiver 5 pombos para serem colocados em 4 casinhas, certamente eu vou encontrar 2 pombos numa mesma casinha. Essa que é a ideia. Chama-se princípio da casa dos pombos. Porque você está distribuindo uma quantidade de pombos pelas suas casinhas. Ou o princípio das gavetas. Quando você distribui uma quantidade de objetos ao longo de um grupo de gavetas. Ok? Muito bem. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer uma série de exercícios de concurso, que exploram o chamado princípio das gavetas. Não se esqueça, acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou da nossa aula, deixe seu like. O like é muito importante para que a gente possa compartilhar as aulas colocadas, expostas no canal, nosso canal pelo YouTube. Ok? Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, isso é importante para nós. Deixe seu like, faça um comentário, acesse nossas redes sociais, YouTube/professor Sérgio Sarquis, Instagram @professor Sérgio Sarquis, e aí também está o nosso site, www.matematicalogica.com.br. Vá até o nosso site, que tem uma série de novidades muito legais para você que pensa e está estudando para realizar uma prova de concurso público. Ok? Espero por vocês para o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.